Emocionante. Milionário descobre surpreendente motivo que transforma a vida de faxineira e filha. Ana acordava todos os dias ao raiar do sol. Antes mesmo que os pássaros comecem a cantar, já estava de pé, preparando o café da manhã nutritivo para sua filha Laura. Aquela rotina se tornará um ritual sagrado, um momento de aconchego que as unia. Laura, com seus 15 anos, carregava sonhos grandes, e Ana se esforçava para mostrar que tudo era possível, mesmo em meio a tantas dificuldades. Ao limpar o luxuoso escritório de Roberto, um milionário distante da sua realidade, Ana sentia-se um pesão no mundo da elite. Mas mesmo assim, sua dignidade e honestidade eram tudo. Para ela, isso sempre importou mais que qualquer riqueza. Um dia qualquer, enquanto passava o pano pelas mesas e limpava os janelões que ofereciam vista para a praia mais famosa do mundo, Ana cometeu um deslize e esqueceu uma pequena bolsa com suas cartas antigas em cima da mesa de Roberto. Ao chegar em casa, encontrou Laura esperando, vibrando com uma nova ideia para um trabalho escolar. O calor do lar e o carinho de Laura eram tudo o que Ana precisava. No entanto, Roberto, intrigado pela bolsa esquecida, decidiu abrir suas cartas. Quando leu aquelas palavras de amor e esperança, ele ficou tocado. Ali estava a verdadeira artista, revelando uma sensibilidade que nunca havia visto antes. As cartas eram um retrato da luta de uma mãe, da fé em um futuro melhor e do amor pela filha. Roberto, então, decidiu que precisava ajudar Ana. Assim, se aproximou dela no trabalho e sugeriu um projeto que poderia mudar suas vidas. Mas aí começou o dilema. Seus amigos, sempre tão distantes do mundo de Ana, não entendiam por que ele se importava com alguém a quem consideravam de baixo poder aquisitivo. Sussurros e olhares de desprezo dos amigos tornaram-se uma pressão palpável. E a cada passo que ele dava na direção de Ana, Roberto se sentia dividido entre sua vontade de ajudar e a expectativa da sua classe. Ana, ao receber a proposta de Roberto, ficou paralisada. O que inicialmente parecia uma bênção se transformou em um teste de suas crenças. Será que aceitar a ajuda de um milionário não a tornaria vulnerável? E se isso significasse perder a própria identidade? Suas reflexões a levaram a lembrar das lições que sempre deu a Laura sobre lutar pelos sonhos, não importasse a quem você está se dirigindo. Era um embate interno profundo. Laura, percebendo a luta da mãe, começou a ficar cada vez mais envolvida. Ela enxergava a desigualdade à sua volta e como uma vida de sacrifícios não refletia a força de Ana. O carinho e a esperança da menina tornaram-se uma luz em meio à escuridão, fazendo-a acreditar que talvez a mãe realmente tivesse a chance de brilhar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana se via diante de uma escolha monumental. Aceitar a ajuda de alguém como Roberto poderia significar abrir uma porta para um mundo novo, mas ao mesmo tempo ela sentia aquele peso da dignidade a puxar para trás. O que realmente era sucesso? O que ela perderia no caminho? E, enquanto a noite tomava conta do bairro, as dúvidas a consumiam. O relógio avançava, e com ele, Ana estava prestes a descobrir que a verdadeira força talvez não estivesse só em sua luta solitária, mas na coragem de se abrir para novas possibilidades. O que acontecerá quando a arte de Ana encontrar luz, mesmo em meio às sombras que cercam sua vida? A manhã seguinte trouxe um céu nublado, como se até o tempo estivesse reticente em testemunhar a escolha de Ana. Ela olhou para Laura, que ainda dormia tranquila, com a suavidade dos sonhos em seu rosto. A beleza pura de sua filha tinha algo de mágico e, ao mesmo tempo, pesava no coração de Ana. Queria tanto que Laura realizasse seus sonhos sem as correntes que ela mesma puxava enquanto tomava seu café. Os pensamentos a afligiam. O que Roberto queria realmente? Seria apenas um capricho de rico, uma experiência de caridade? Ou havia algo sincero por trás daquela proposta? Ana se lembrava das cartas que escreveu, da esperança que pediam aos ventos.
Aquelas palavras, agora lidas por Roberto, poderiam ser um sinal. Mas qual o preço disso? No escritório, Roberto se preparava para mais um dia. Mas não conseguia focar no trabalho. A imagem de Ana limpando com esforço cada canto do escritório, com seu olhar intenso e determinado, não saía da sua mente. Ele imaginava como a vida dela poderia mudar se aceitasse sua proposta, mas os murmúrios dos amigos o perseguiam. Por que você se importaria com ela? Ela precisa de ajuda. Essa pressão parecia um eco distante, mas insistente. Eduardo e Patrícia, amigos de Roberto, estavam ávidos para ouvir a história. Você está perdendo seu tempo, Roberto. O que essa faxineira pode te oferecer? Provocou Eduardo, um sorriso sarcástico nos lábios. Isso fez hesitar por um breve momento. Mas ele pensou nas cartas, na sinceridade crua que revelara a essência de Ana e de seu amor por Laura. Decidiu que não iria se deixar levar por pressões externas. Era hora de agir. No fim do dia, Ana, com um nó na garganta, decidiu que iria se encontrar com Roberto. Sentou-se no sofá esperando a menina acordar e, nas ondas do silêncio doméstico, caprichou em organizar seus pensamentos. Ana sabia que precisava ser honesta, não apenas com Roberto, mas, principalmente, consigo mesma. Laura acordou em meio ao cheiro do café e encontrou a mãe pensativa. Mãe, você tá bem? Perguntou a menina, percebendo a preocupação em seu olhar. Ana sorriu, mas a expressão preocupante não se apagou do seu rosto. Laura, estou pensando sobre como a vida pode mudar às vezes. Às vezes, precisamos aceitar que podemos precisar de ajuda. Ajuda? Com o quê, mãe? Laura questionou, intrigada. Ana hesitou. Não queria passar suas inseguranças para a filha. Um amigo meu, ele tem uma proposta. E eu a cada palavra, o peso crescia. Laura olhou fixamente para a mãe, percebendo que aquilo era mais do que um simples trabalho. Mãe, às vezes a ajuda é o que precisamos para mudar tudo. Nós não estamos sozinhas nessa luta. Muitas emoções misturadas passaram pelo coração de Ana. A coragem vinda de Laura tocava de uma forma que ela não conseguia expressar. E, pela primeira vez, ela percebeu que talvez aceitar ajuda não fosse o fim de sua dignidade, mas um passo em direção a um novo horizonte. Decidida, Ana pegou o telefone e mandou uma mensagem a Roberto: vamos conversar. Enquanto o dedo pairava sobre a tela, o coração de Ana acelerou. O que ele diria? E que riscos ela estava disposta a correr? As luzes daquela decisão começavam a brilhar, mas a sombra da dúvida permanecia. Roberto, exatamente naquele momento, ressonava com a mesma ansiedade. A coragem se misturava com o medo. Ele sabia que aquela conversa poderia mudar tudo. E o que eles não esperavam era que o destino, com suas curvas imprevistas, já havia começado a desenhar algo maior. O encontro estava marcado para as 6 da tarde, e Ana sentiu o tempo se arrastando como se cada segundo fosse um teste de sua coragem. Ela se olhou no espelho, tentando pôr ordem em seus pensamentos bagunçados. O cabelo preso em um coque simples e a blusa limpa pareciam suficientes, mas a insegurança a envolvia. E se ele não entender? E se tudo isso for um grande erro? Pensava. Laura observou a mãe preparando-se preocupada. Nunca tinha visto Ana tão perdida em seus próprios pensamentos. Mãe, você vai se sair bem. Vão ser só palavras, disse a garota, como se suas palavras pudessem apagar a ansiedade no ar. Ana sorriu para a filha. Havia algo reconfortante em sua presença. Mas, assim que saiu de casa, a realidade começou a tomar conta do seu coração. Caminhou pelas ruas conhecidas, cada pé que avançava parecia uma nova decisão, uma nova lembrança do passado e o peso das promessas não cumpridas. Roberto aguardava ansioso no café da esquina. Ao vê-la se aproximando, seu coração disparou. Mais uma vez, imaginou o rosto sereno de Ana enquanto trabalhava, e algo em seu interior clamava por entendê-la, por saber o que a movia. Ela finalmente entrou, e o olhar dele se cruzou, trazendo à tona um misto de expectativa e receio. Oi, Ana. Fico feliz que veio, disse Roberto, tentando esconder o nervosismo na voz. Oi, Roberto, obrigada por me receber, respondeu Ana, sentando-se de forma hesitante.
O cheiro do café fresco era envolvente, mas estava distante do que realmente importava. As palavras estavam presas, e um silêncio constrangedor pairava entre eles. Roberto decidiu quebrar o gelo. Eu estive pensando na sua proposta. O que você realmente busca com isso? Eu só quero uma chance. Uma oportunidade para Laura e para mim. Mas não quero ser uma carga, não sei se posso. Ana começou a se explicar, mas a voz falhava. A pressão a sufocava. Na verdade, é sobre você que estou preocupado. Às vezes, precisamos de ajuda, sim, e isso não quer dizer que somos fracos, Roberto disse, seus olhos fixos nos dela, tentando transmitir segurança. Ana olhou para ele, percebendo a sinceridade em seu tom. Aquele homem que parecia tão distante, tão inatingível, revelava um dimensionamento que ela não esperava. E se as pessoas falarem? E se elas pensarem que eu estou me aproveitando? Não quero que minha filha passe por isso. Eu só quero fazer o melhor por ela. Como uma torrente, as palavras saíram e saltaram de seu coração. Roberto respirou fundo. A dor e a luta de Ana ressoavam em seu interior. Ana, as opiniões dos outros são só barulho. O que importa é o que você e Laura sentem, é a história de vocês. Se você aceitar, eu quero ajudar. De verdade. O olhar dela se fixou em Roberto. Aquela frase despertou uma mistura de esperança e medo dentro dela. Poderia a vida delas realmente mudar? Era possível confiar em alguém que até então era apenas um cliente? Roberto, as palavras não eram suficientes. O mundo girava ao seu redor, e, por um momento, tudo que ela conseguia sentir era o toque da mão dele em cima da mesa. Está disposto a bancar um risco por uma desconhecida? A intensidade da pergunta fez o nível emocional entre os dois aumentar. Eles trocavam olhares que diziam mais do que as palavras poderiam expressar. A verdade era que ambos estavam ali, diante de uma escolha, à beira de um precipício emocional. O que poderia ser uma nova vida, uma nova esperança, ou um caminho repleto de incertezas, começou a se desenhar diante deles. Enquanto Ana absorvia o momento, uma mensagem chegou ao celular de Roberto, um lembrete que o puxava de volta à realidade. Mas ele hesitou em olhar, a expectativa pelo que veria na resposta poderia definir tudo. Com essa tensão no ar, a conversa estava apenas começando, e nenhuma das partes estava pronta para deixar o outro ir. O tempo parecia ter parado por um instante enquanto Ana e Roberto permaneciam ali, presos um ao outro pelo fio delicado de sentimentos e possibilidades. O silêncio foi quebrado por uma frase ligeiramente hesitante de Roberto: eu posso não saber tudo sobre você, mas sinto que sua luta é real. Vamos descobrir isso juntos? Ana mordeu o lábio, lutando contra a enxurrada de emoções que invadiam seu peito. As palavras dele eram como um bálsamo, mas também faziam surgir perguntas que ela temia responder. Ela não queria criar esperanças apenas para se decepcionar de novo. E se isso não funcionar? E se eu não conseguir me sentir à vontade? Sua voz tremia, mas havia uma determinação subjacente. Roberto a observava. Eu prometo que vamos dar esse passo juntos. Vamos construir algo, um dia de cada vez. É assim que tudo começa, não acha? O que ele propunha era um novelo de possibilidades a ser desfeito. Contudo, a incerteza de suas próprias decisões ainda a assombrava. Ana se lembrou de como lutara para criar Laura sozinha e das noites que passara acordada, perguntando-se se havia tomado as decisões certas, se realmente poderia dar à filha um futuro melhor. Roberto fez uma pausa, como se lesse seus pensamentos, acrescentou: às vezes as coisas mais difíceis são as mais fraternizadoras. Você pode estar com medo agora, mas pense na Laura. Não é só sobre você, é sobre ela também. O que a sua felicidade pode significar para a vida dela? Eu só quero ser a mãe que ela merece, Ana respondeu, sua voz mais firme. O amor pela filha iluminava seu olhar e dava coragem ao seu coração. Se aceitar a sua ajuda, será como abrir um capítulo novo na minha vida. Um que eu acreditei que nunca poderia viver. Nesse instante, o celular de Roberto vibrou novamente. Mas, ao invés de atender, ele deixou a mensagem de lado, focando completamente em Ana. Não importa quanto tempo leve, eu vou estar aqui para te apoiar. Quero entender a sua história,
O que te trouxe até aqui? Há muita força dentro de você. Ana sentiu o calor subir em seu rosto. A forma como ele falava dela, como se enxergasse além das aparências, era algo que nunca tivera antes. Um misto de gratidão e vulnerabilidade a envolveu, e uma lágrima escorregou pelo canto de seu olho. Roberto começou a falar, mas o som da cafeína sendo derramada em uma xícara parecia ecoar em sua mente. O cheiro do café se misturava ao perfume da esperança, e, pela primeira vez em muito tempo, ela encontrou uma luz. Pode me chamar de Rob, ele sugeriu, um sorriso leve nos lábios. Rob. E se eu puder fazer algo por você hoje, é te ouvir. O tom íntimo dela lhe dava coragem. Por um momento, Ana se sentiu uma pessoa comum, não apenas uma faxineira, mas uma mulher com sonhos, dores e desejos. E foi assim que as palavras começaram a fluir. Elas não eram apenas uma liberação de suas frustrações, mas sim um eco da luta que ela travava internamente. Cada frase carregava o peso de suas experiências e desilusões. Ana falava sobre Laura, sobre a incerteza que a acompanhará nos últimos anos, sobre como se sentia constantemente pressionada a lidar com tudo sozinha. Eu só quero ter um futuro diferente. Um futuro melhor para minha filha. As emoções transbordavam, e Roberto escutava atentamente, como se cada palavra fosse uma oração. Mas então, uma expressão sombria passou pelo rosto dele. Se precisar de mim, saiba que não estarei aqui apenas para oferecer ajuda financeira. Quero entender quem você é de verdade. A sinceridade em suas palavras a comoveu. Mas a timidez e o medo da rejeição a seguravam como um grilhão. E se eu não for a pessoa que você imagina? E se tudo isso persuadir você a se afastar? Roberto tomou um ar profundo e balançou a cabeça. Então me torne parte da sua vida, Ana. Eu quero te conhecer de verdade. Seja como faxineira, mãe ou qualquer outra coisa que você queira ser. O importante é que você saiba que não está sozinha. No fundo, um sentimento de conexão começava a frutificar. Mas ainda havia um abismo a atravessar, e Ana percebeu que precisava dar o próximo passo. No entanto, antes que pudesse fazer a escolha, o celular de Roberto voltou a vibrar. Ele olhou rapidamente a tela e sua expressão mudou. Ali, na frente dela, estava uma mensagem que carregava o poder de superar todos os seus sonhos e inseguranças. Olhos arregalados, Ana não podia deixar de perguntar: o que aconteceu? A atmosfera leve de momentos de descoberta estava prestes a ser estremecida por uma revelação que mudaria tudo. Roberto parecia paralisado por instantes, os olhos fixos na tela do celular. Ana sentia seu coração acelerar, as batidas ecoando na sua mente. A mensagem era obrigatória, era algo que vinha de longe, como um eco de um passado que ele tentava enterrar. O cheiro do café agora parecia mais intenso, quase sufocante, como se caísse sobre eles uma atmosfera desconfortável. Ana começou ele, a voz trêmula, refletindo uma mistura de surpresa e medo. É a minha ex-esposa. Ela quer falar sobre a guarda do nosso filho. Ana se sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. Uma onda de ciúmes e insegurança varreu seu interior. Você tem um filho? Perguntou, não conseguindo esconder a tensão em sua voz. Sim, temos um menino de 8 anos. Roberto respirou fundo, tentando reunir as palavras. Eu não quero te ocultar nada. O que construímos aqui, entre nós, é especial e eu não quero que isso seja ofuscado por um espectro do meu passado. As palavras dele nos deixavam em um impasse. O que ela poderia dizer? A revelação era como uma parede erguida entre eles. Eu entendo que você tem as suas responsabilidades, Rob. Mas e se isso mudar tudo entre a gente? A insegurança inundava sua mente. O que seriam seus sonhos e planos agora? Não precisa mudar nada, Ana. A situação é complexa, mas o que sinto por você é real. Eu estou disposto a lutar pelo que temos aqui. Ele estava tão sério que Ana sentiu seu coração disparar, mas a dúvida ainda pesava nas costas como uma mochila cheia de pedras. E se essa situação afetar a Laura? Ana falava com um nó na garganta. As risadas e os sonhos que havia tecido para a filha pareciam desmoronar diante da possibilidade de um futuro incerto.
E se a felicidade que começava a vislumbrar estivesse prestes a se desvanecer, Roberto se inclinou mais perto. A proximidade dele fazia seu corpo responder instantaneamente, mas a mente gritava para ela manter distância. Eu não vou deixar que isso nos impeça de criar um laço. Te prometo que vou me esforçar para que tanto você quanto a Laura não sejam prejudicadas. Como você pode ter certeza disso? Ana questionou, a vulnerabilidade se expondo em sua voz. E se tudo isso for uma armadilha? Uma ilusão da qual eu não posso escapar? Eu só posso te prometer que vou tentar. E é exatamente por isso que quero te conhecer mais. Eu quero entender suas dores, seus sonhos e fazer parte de sua vida de verdade. Ele segurou a mão dela, um toque gentil, mas firme. Acredita em mim, Ana. O calor do toque parecia transmitir força. Ana viu um vislumbre da sinceridade em seus olhos, um reflexo do que poderia ser. Mas e se o passado dele a arrastasse para um labirinto de problemas que ela ainda não estava pronta para enfrentar? A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. As palavras de ele pareciam promessas e maldições ao mesmo tempo. Ana sentia a responsabilidade que tinha pela sua filha pulsando mais forte, ao mesmo tempo, um desejo crescente de se abrir para esta nova possibilidade para Roberto, para uma vida mais rica que poderia existir. Se eu decidir abrir meu coração para você, eu quero saber que você está aqui de verdade, não apenas agora, mas também quando os problemas aparecerem. Roberto assentiu, seu semblante carregava a seriedade necessária. Eu estarei aqui, Ana, para enfrentar tudo com você. Juntos. A presença dele a aquecia, mas logo se lembrou da mensagem. O passado poderia ser um novo fardo. E quanto à sua ex-esposa? Ela vai deixar vocês em paz? A pergunta escapou entre os dentes dela, carregada de esperança e receio. Eu não sei o que esperar ainda, mas vou lutar pela nossa família. Tudo o que posso lhe pedir é que confie em mim. Ana sentiu um frio na barriga. Aquela confiança era um passo que o destinava a algo tão incerto. As emoções conflitantes a consumiam. O futuro dava sinais de ser mais complicado do que ela havia imaginado. E, nesse momento tenso, o celular de Roberto vibrou novamente. Olhando a tela, seu rosto perdeu a cor, como se estivesse prestes a receber uma notícia devastadora. O que é agora? Perguntou Ana, um aperto no coração. As palavras que seguiam estavam prestes a mudar tudo novamente. Roberto encarou a tela do celular, a expressão dele se contorcendo em um misto de preocupação e incredulidade. Ana observava cada movimento dele, o coração acelerando em compasso com seus pensamentos. A mensagem poderia ser um aviso, uma onda de problemas que chegava a se espalhar como um nevoeiro denso ao seu redor. Ela está dizendo que quer fazer uma visita. A voz dele soava baixa, arrastada, como se as palavras pesassem mais que pedras. Ela quer ver o nosso filho. Conversar sobre tudo isso pessoalmente. Ana sentiu o estômago revirar. A ideia de uma visita dessa mulher trazia um turbilhão de emoções. Quem era essa pessoa que poderia abalar a vida que começava a construir ao lado de Roberto? Você está preparado para isso? A pergunta escapuliu, quase um sussurro, enquanto o olhar dela se fixava no seu. Havia um receio genuíno em sua voz. Roberto fez um esforço visível para compor-se. Não sei. Mas preciso estar. Eu devo fazer isso pelo nosso filho. Ele precisa entender que, apesar dos problemas, ele tem uma família que se importa com ele. O desejo de proteger a Laura pulsava intensamente em seu peito. Como um raio, a realização de que ela também poderia se tornar parte dessa família trouxe uma mistura de ansiedade e esperança. E quanto a nós, Rob? E se ela causar uma reviravolta? Vou deixá-la saber que você é importante para mim e para nós, ele respondeu, os olhos encontrando os dela. Se ela não entender isso, não será um problema meu. Aquilo fazia sentido. Mas também a deixava insegura. O desenrolar da situação poderia ser imprevisível, como se estivesse navegando em águas turbulentas. Como você vai lidar com as emoções dele? E se ele não quiser voltar a vê-la? Eu vou aconselhá-lo, Ana. Não posso prometer que será fácil,
mas quero que ele saiba que é amado e apoiado, não importa o que aconteça. A força na voz de Roberto era reconfortante, mas também a enchia de dúvidas sobre sua própria posição nesse novo arranjo familiar. Um silencioso entendimento pairou entre eles, mas logo se extinguiu com a vibração do celular em sua mão, o som de um novo alerta. Posso ver? Perguntou Ana, a curiosidade a consumindo. Roberto hesitou, mas então assentiu e entregou o aparelho. O coração dela disparou ao abrir a mensagem, onde as palavras de sua ex-esposa ecoavam: preciso falar também sobre os deveres financeiros. Isso não envolve apenas a guarda. Ana congelou, sentindo uma tempestade de emoções. O que realmente estava em jogo? O que ela quer dizer com isso? O que mais está acontecendo? O temor de que todo esse desenrolar se tornasse algo mais complicado a atingiu como uma onda. Roberto apoiou a cabeça nas mãos, frustrado. Ela sempre foi assim. Quer terceirizar seus problemas para mim. Não posso me deixar levar por isso. Você ainda está se colocando em uma posição vulnerável. O alerta na voz de Ana era claro. E eu não quero que você carregue fardos que não são seus. Eu quero resolver isso, Ana. Não posso deixar que a situação se agrave. Ele a encarou intensamente, a determinação iluminando seu rosto. Tem certeza de que está pronto para tudo isso? E se o seu passado ameaçar o que temos? O medo de perder o momento de felicidade pairava no coração dela como uma sombra. Roberto respirou fundo, a frase inicial de confiança voltando à tona. Nada vai nos separar, Ana. A única coisa que preciso saber é se você está disposta a embarcar nessa jornada comigo. O olhar dele era uma promessa, mas a incerteza ainda palpitava entre eles. Ana se viu presa entre o desejo de lutar por uma vida a dois e o temor de um futuro conturbado. Poderia realmente se entregar a essa mudança, e enquanto seus pensamentos giravam, uma notificação no celular de Roberto apressou-se a interromper o momento. Ele abriu a mensagem, o rosto perdendo a cor novamente. O que foi agora? Ana não pôde evitar a ansiedade em sua voz, seus olhos fixos na expressão dele. A ex-esposa ela diz que está esperando uma resposta. O celular tremia em sua mão, como se o passado estivesse chamando, uma sombra que não queria se dissipar. Ana sentiu um frio na espinha. O que mais poderia acontecer agora? Roberto fechou os olhos por um instante, como se buscasse forças em alguma lembrança antiga. A ansiedade crescia entre Ana e ele, um fio invisível que parecia quase palpável. Ela nunca foi boa em esperar, comentou ele, mais para si mesmo do que para Ana. Ana observou como as mãos de Roberto tremiam levemente. Havia tanta coisa em jogo. Rob, e se ela estiver certa? Se tudo isso não for apenas sobre a guarda? A voz dela estava embargada, como se a realidade estivesse prestes a desabar sobre eles. Pode ser um golpe baixo. Ele começou, mas não terminou a frase. As palavras estavam presas na garganta dele, como se ele estivesse passando por uma neblina de incerteza. A última vez que conversamos, foi sobre dinheiro, divórcio, e tudo ficou tão complicado. Eu não posso me deixar puxar de novo para essa bagunça. Ana inclinou a cabeça, buscando a verdade na expressão dele. E se ela estiver apenas tentando resolver as coisas? Para o nosso filho? Roberto respirou fundo, mas o ar parecia faltar. Ele sentia que o mundo ao seu redor girava rápido demais enquanto tentava se manter firme. Sei lá. Às vezes só quero que isso tudo desapareça, você sabe? O celular em sua mão vibrou outra vez, pela segunda vez naquela noite. O rosto dele se contraiu, quase como se uma força invisível estivesse puxando o controle de sua vida. Talvez eu deva simplesmente responder, Roberto disse, mais para si mesmo do que para Ana. E o que você vai dizer? Ela perguntou, os olhos fixos no dela. Ana sentia que precisava ser o apoio que queria que ele tivesse, mas, ao mesmo tempo, tinha suas próprias inseguranças. Talvez eu apenas diga que estou disposto a conversar, mas que não prometo nada, ele decidiu, a voz mais firme agora. E se a conversa dela não for apenas sobre o que está acontecendo com a guarda, mas sobre dificuldades financeiras que ela está enfrentando?
A cada palavra de Ana, ele percebeu que a tempestade que se formava podia não afetá-los apenas a curto prazo. O bem-estar deles parecia estar em jogo. O olhar de Roberto se manteve fixo no horizonte imaginário à sua frente. Ela pode tentar manipular a situação a seu favor. Mas não estou disposto a entrar nesse jogo novamente. E se ela usar isso contra você? O receio de Ana explodiu como um fogos de artifício em sua mente. Roberto, o que mais você pode perder nesse embate? Ele parecia contemplar a ideia. Provavelmente nada, Ana. Mas o que eu quero é proteger nosso filho. Ele não deve ser um peão nesse quebra-cabeça maluco. As palavras dele ressoavam entre eles, mas Ana não conseguia se livrar do peso sobre os ombros. O que aconteceria se essa visita se transformasse em algo que ela não conseguisse controlar? Se você não se sente confortável, podemos esperar. Talvez seja melhor não se apressar. Roberto fechou os olhos, um gesto que evidenciava abalo e clareza ao mesmo tempo. Você está certa. Mas não quero que isso nos afaste. Ana tocou seu braço, um gesto tímido de apoio. Estou aqui para você, sempre. Mas vamos tomar cuidado com os nossos passos. O celular vibrou de novo, e, estranhamente, o som parecia intensificar o silêncio que se formara entre eles. Roberto, percebendo o olhar dela sobre a tela, que estava em suas mãos, hesitou. Quer ver? Ana balançou a cabeça negativamente. Não, o que veio pode ser muito mais complicado. Vamos, juntos, colocar um limite nisso antes que tudo fique fora de controle. Um silêncio desconfortável pairou. E, embora Ana quisesse oferecer a certeza de que eles poderiam enfrentar tudo, a verdade era que a incerteza os assombrava. Afinal, como segurar firme as rédeas de tudo quando as forças externas estavam se movendo em direções imprevisíveis? Então, enquanto as preocupações os envolviam como uma nuvem densa, uma nova mensagem surgiu, revelando um detalhe que poderia mudar a história mais uma vez. O que pode ser agora? Roberto perguntou hesitante, sentindo a adrenalina subir. Ana engoliu em seco, preparando-se para o que poderia ser mais um golpe em suas vidas. Devemos olhar. O que mais pode acontecer? O futuro deles parecia, de repente, trêmulo como uma tela de cinema prestes a projetar uma revelação surpreendente. Roberto sentiu o coração acelerar assim que decidiu abrir a mensagem. A tela brilhou, e a primeira palavra saltou como um balão prestes a estourar. Precisamos conversar sobre a guarda, e sobre algo mais importante. As batidas do coração de Roberto pareciam ecoar na sala. Ele olhou para Ana, que tinha os olhos fixos em seu rosto, esperando uma reação. A presença dela naquele momento se tornava ainda mais crucial. A maneira como os dedos dela se entrelaçavam enquanto esperavam souberam de uma fragilidade que se manifestava entre os dois, como se um fio prestes a se romper. Isso é uma armadilha, Roberto murmurou, sentindo a tensão subir. Ela só pode estar tentando nos pressionar. Não sei se devemos mesmo ir atrás disso. Calma, Rob. Pode ser apenas uma tentativa de resolver tudo com clareza. Ana disse, a voz dela transbordando uma confiança que ele desejava abraçar. Talvez ela realmente esteja buscando um entendimento. Nós sabemos como ela é. Ele respondeu, sentindo a raiva e a insegurança se misturarem. Ela não vai mudar do dia para a noite. Ana suspirou. Era evidente que as palavras dela atingiam uma barreira. Eu só quero o melhor para nosso filho. Devemos entender qual é a proposta real. Isso é um risco que precisamos correr juntos. A ideia de se abrir para a ex-mulher o deixava agoniado. Mas o olhar determinado de Ana, tão cheio de esperança, o incentivava a reconsiderar. Você está disposta a fazer isso? Estou. Se você estiver. Ela respondeu, dando um passo mais próximo. Roberto respirou fundo. Ele sabia que aquela conversa poderia ser uma faca de dois gumes. Um erro poderia cortar ainda mais fundo. Mas havia algo nela que o fazia querer confiar. Ok. Vamos ver o que ela quer. A voz dele era quase um sussurro, mas cheia de determinação. Ana sorriu, um brilho de esperança nos olhos.
Vou ficar ao seu lado. Essa batalha não é sua sozinha. Estamos juntos. Com uma coragem que emergia do fundo de sua alma, Roberto digitou a resposta. Estou disposto a conversar. Me diga onde e quando. O dedo hesitou sobre o botão de enviar. O que estariam prestes a enfrentar? O que realmente se escondia por trás daquela mensagem? Assim que pressionou enviar, uma onda de incerteza o invadiu. Ele não conseguia escapar desse sentimento de vulnerabilidade. Balançou a cabeça, tentando se livrar da ansiedade que parecia ter se instalado. Agora só resta esperar. Ana rompeu o silêncio. Você acha que ela pode ter uma nova abordagem? Que tudo isso não é apenas sobre dinheiro ou poder? Que, talvez, ela também queira algo melhor para o nosso filho. Roberto olhou para ela, sua mente repleta de dúvidas. Se ela realmente quisesse fazer isso, por que não fez antes? Às vezes as pessoas só percebem o que deve ser feito quando estão prestes a perder. A dor nos transforma. Ana disse, e Roberto foi tomado por um desvio de pensamentos sobre o que isso poderia implicar. No seu interior, a ideia de uma renegociação estava mais presente do que antes. Um acordar repentino da responsabilidade. Mas e se fosse apenas um truque? Uma manobra para ganhar tempo e, quem sabe, acabar com ele de uma vez por todas. Minutos se passaram, mas a troca de mensagens não se concretizava. O celular permaneceu em silêncio, e Roberto olhava para Ana, a apreensão crescente entre eles como um balão prestes a estourar. Quando a notificação finalmente surgiu, ambos congelaram. A mensagem parecia pesar toneladas, mas ao mesmo tempo despertava a curiosidade incontrolável. Roberto pegou o celular e, ao olhar para a tela, leu as palavras que mudariam tudo. Sobre a guarda, podemos conversar, mas preciso ser sincera, há algo mais que afeta o nosso filho que deve ser revelado. Uma verdade que vai impactar todos nós. Ele sentiu o chão sob seus pés tremer. A insegurança se misturava com a expectativa. O que viria a seguir poderia mudar suas vidas para sempre. Com o olhar fixo na tela, uma única pergunta ressoava em sua mente: a verdade do que? Roberto olhou fixamente para a tela do celular, sentindo a respiração falhar. A mensagem dela carregava um peso insuportável, como se o ar na sala tivesse se tornado mais denso. Ele queria perguntar a Ana o que ela achava, buscar um conforto nas palavras dela, mas estava tão perdido em seus próprios pensamentos que mal conseguia formar frases coerentes. Rob! Ana chamou, um som suave que tentava quebrar a tensão. O que você está pensando? Essa verdade que ela menciona. Roberto respirou fundo, tentando organizar suas ideias. O que será? Pode ser qualquer coisa. As coisas podem ficar muito piores se não estivermos preparados para isso. Ana deu um passo mais perto, e ele sentiu a mão dela em seu braço, um toque que transmitia calor e segurança. Precisamos encarar isso. Não podemos evitar a verdade, por mais difícil que seja. É a única maneira de seguirmos em frente. Você tem razão, ele disse, sua voz mais firme agora. Mas ainda assim, eu não consigo deixar de sentir que estamos prestes a abrir uma caixa de Pandora. Ana assentiu, compreendendo o dilema dele. Vamos nos lembrar que somos um time. Juntos, enfrentaremos qualquer tempestade. Você não está sozinho. Era um conforto que Roberto realmente precisava, mas mesmo assim, uma parte dele queria novamente recuar. Seria essa a oportunidade que Maria, a ex-esposa, estava buscando para desestabilizá-lo? As lembranças de brigas do passado vieram à sua mente, como sombras dançando nas paredes. O celular vibrou novamente em sua mão. Seu coração saltou e, em um instante, ele hesitou antes de olhar. Com a mensagem dela já aberta, não havia como voltar atrás. A resposta chegou rápida, como um tiro: podemos nos encontrar amanhã, às 10 horas, no café perto da escola. Essa conversa é mais importante do que você imagina. Morrendo de ansiedade, Roberto murmurou, olhando para Ana. Vamos precisar de um plano. Precisamos ser estratégicos. Sim. Aveline, Ana disse, referindo-se ao filho. Ele é o que importa aqui. Precisamos garantir que ele fique bem, não importa o que aconteça.
Roberto fez uma pausa, pensando em Aveline, com seu sorriso inocente e a energia contagiante. Só de imaginar como isso pode afetá-lo me dá arrepio. Ana observou sua expressão. Rob, não pense assim. Precisamos ser proativos e não reativos. E se a verdade for algo que pode até ajudar o Aveline a ter uma vida melhor? Ele sentiu um pequeno lampejo de esperança surgindo. E se houvesse algo positivo escondido nessa revelação? A ideia de um novo começo, de um novo entendimento que poderia unir a família? Mas o medo ainda pairava sobre eles, como uma nuvem tempestuosa. Enquanto isso, o tempo parecia passar rapidamente. Logo, o dia da conversa chegou. Roberto não conseguiu pregar os olhos durante a noite. Olhou para o teto, refletindo sobre cada possibilidade que poderia surgir. O café escolhido parecia o palco de uma peça de teatro, onde cada ator tinha um papel significativo e cada fala poderia mudar o enredo. Na manhã seguinte, Roberto e Ana se encontraram antes de seguirem para o local. As mãos de Ana estavam frias, mas ela sorriu ao vê-lo. Lembre-se, estamos juntos nisso. Qualquer coisa que aconteça, enfrentaremos. O caminho até o café era silencioso, mas a tensão no ar era palpável. Roberto fez um esforço para manter a mente focada. Ao chegarem ao local, ele sentiu o coração disparar mais uma vez. Maria já estava lá, olhando para eles com um sorriso que não alcançava os olhos. Havia algo na postura dela que despertava desconfiança. Oi, vocês chegaram, ela disse, fazendo questão de manter um tom cortês. Obrigada por virem. O que tenho a dizer é muito importante. Esse simpático início fez o estômago de Roberto virar. Ele se perguntou qual verdade estava prestes a ser revelada. E, por um breve instante, um pensamento aterrador se instalou em sua mente. E se a revelação dela fosse uma bomba capaz de explodir tudo o que eles construíram até agora? Vamos lá, pensou, enquanto os olhos de Ana se fixavam nos dele, esperando que ele encontrasse a força que precisava. E, naquele instante, Roberto percebeu que a conversa poderia ser um divisor de águas. A esperança e o medo misturavam-se em seu peito como um furacão prestes a explodir. O que viria a seguir poderia mudar suas vidas para sempre, mas ele não tinha escolha. A verdade, Maria, o que você realmente tem a nos dizer? Maria respirou fundo, ajustando a postura como se estivesse preparando-se para um grande anúncio. O olhar dela alternava entre Roberto e Ana, buscando uma conexão que não parecia genuína. Aveline, ele precisa de um tratamento especial. Roberto ficou em choque. O que isso significava? Não havia sinais antes, não havia nada que indicasse que seu filho precisava de ajuda. As palavras dela pareciam flutuar no ar, criando um vazio que se expandia entre eles. Que tipo de tratamento? Perguntou Ana, sua voz misturada com preocupação. É algo que não podemos ignorar. Aveline tem uma condição que precisa ser tratada com urgência. Eu apenas soube disso através de um médico que consultei, Maria disse, seu tom agora mais grave, embora a insinceridade ainda pairasse. Roberto sentiu o coração acelerar. O que aquilo significava para o futuro de Aveline? E o que Maria realmente queria? Ele sabia que havia algo mais do que apenas a saúde do garoto em jogo. E por que você está nos contando isso agora? Roberto disparou, um misto de raiva e proteção eclodindo em suas palavras. Por que não falou antes? Maria cruzou os braços, um gesto defensivo. Porque eu pensava que era algo pequeno, mas agora vejo que não é. E sim, pode envolver custos que eu não posso arcar sozinha. A revelação a fez parecer mais vulnerável, mas a fúria dentro de Roberto crescia, como um furacão prestes a atingir a costa. Então, você precisou criar uma crise para nos forçar a ajudar? Ana interveio, sua voz soando firme e decidida. Aveline é nossa prioridade, mas isso não dá a você o direito de usar a saúde dele como moeda para conseguir o que deseja. O olhar de Maria se endureceu. Ela sabia que estava sendo confrontada e que não tinha como voltar atrás. Não é assim que as coisas funcionam, Ana. Eu só pensei em como essa situação poderia mudar as coisas entre nós. Entre vocês e Aveline. E, com essa frase, Roberto sentiu que tudo poderia desmoronar.
Aquela conversa não era apenas sobre Aveline, mas sim sobre o controle, o poder, e as dinâmicas desgastadas daquela antiga relação. Eu não vou deixar que você nos manipule, Maria. Eu e Ana estamos juntos nessa. O bem-estar do Aveline é o que importa. Se você realmente quer o melhor para ele, faça isso da maneira certa. Não vamos entrar em seus jogos, Roberto disse, sua voz firme e autoritária. Ana olhou para Roberto com um misto de orgulho e preocupação. O amor que sentia por Aveline e a responsabilidade que tinha por Roberto estava criando um laço inquebrável. Precisamos que você entenda que sua saúde mental e emocional também é importante, mas não vamos sucumbir às suas ameaças ou manipulações, Ana continuou, seu olhar sendo determinado. Maria pareceu encolher-se. Eu não estou tentando, eu só preciso que você veja a verdade, por favor. E qual verdade é essa, Maria? Roberto perguntou, desafiador. A verdade que você usa para tentar nos separar ou a verdade que busca apenas pelos interesses de Aveline? O silêncio instalou-se por um momento, e a tensão parecia palpável. Todo ali sabia que estava à beira de uma decisão crucial. Maria finalmente baixou a cabeça. Eu só quero o melhor para meu filho. Mas estou assustada e não sei como lidar com essa situação sozinha. As palavras dela, embora frágeis, pareciam ecoar em todo o café. O instinto de proteção que Robinson sentia por Ana e por Aveline estava aliado nesta convulsão emocional. Ele a olhou e viu a dor em seu semblante. Maria, nós todos queremos o melhor para Aveline. Vamos trabalhar juntos para ajudá-lo. Você não precisa passar por isso sozinha, desde que esteja disposta a deixar de lado as manipulações. Roberto disse com calma, a assertividade se misturando à compaixão. Ana assentiu, captando a ideia de Roberto. Estamos aqui para ajudar. Mas as nossas bases precisam ser de honestidade. Vamos traçar um plano conjunto para o bem do Aveline, ela falou, sua voz plena de integridade. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Desculpem-me, minha preocupação acabou me fazendo agir de forma errada. Eu só queria garantir que o Aveline não ficasse sem apoio. Uma onda de compreensão envolveu o trio. As defesas começaram a cair. Vamos esquecer essa batalha entre nós e focar no Aveline. Ele merece isso de nós, Roberto finalizou. Maria passou a mão pelos cabelos, o alívio visível em seus olhos. Obrigada, eu não quero ser parte da separação do meu filho de ninguém. Vamos trabalhar juntos. E, com isso, aquele momento carregado de incertezas partiu para um novo começo. Roberto apertou a mão de Ana, que sorriu, percebendo que, apesar dos desafios, o amor e a honestidade poderiam vencer. Eles não estavam sozinhos, e a nova jornada aos desafios não apenas fortaleceria a família, mas também serviria de exemplo para Aveline de que as batalhas às vezes trazem mais esperança do que dor. A vida dele seguia, agora com um propósito renovado, e a promessa de enfrentar os desafios juntos. Que a verdade sempre prevalecesse, independentemente do que estivesse por vir. E, enquanto eles deixavam o café, a esperança fazia ecoar em seus corações porque, juntos, podiam enfrentar qualquer tempestade. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo sério, faça a diferença. Comente suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo.